convido a vir comigo em direção a Vila Real, capital de distrito ali junto à zona do Douro, aqui neste enquadramento fantástico, para conhecermos a Casa Mateus. Ou melhor, para conhecermos os jardins da Casa Mateus, que são, segundo Sei Rita, verdadeiramente encantadores. Estamos nos jardins da Casa de Mateus, com inauguração pelo século XVIII. E connosco temos José Luís Ferreira. Olá, muito boa tarde, José. Boa tarde. Obrigada por nos receber. É um prazer. José, antes de mais, está correto, foi por meados do século XVIII que nasce este jardim aqui na Casa de Mateus? Sim, sim. Esta casa que as pessoas também conhecem foi construída entre o final da década de 30 e meados da década de 40 do século XVIII. É terminada em 1744 e claro que no projeto de um solar barroco, com a imponência, com o rasgo arquitetural desta casa, com certeza que um jardim fazia parte do plano inicial. Nós hoje não sabemos exatamente como era, sabemos que ele terá sido desenhado por um dos irmãos do construtor da casa, o Arcediago da Covilhã, que terá estudado exatamente o desenho de jardim barroco que deveria estar matricialmente associado a uma casa com esta matriz arquitetónica. E José, por aqui, se viéssemos da entrada, não é, da casa, temos logo um lago muito característico. Exato. Que dá para percorrer por aqui. Sim, sim. Que faz parte um pouco do início deste jardim, não é? Sim, este é um dos rasgos que o arquiteto italiano Nicolau Nasoni introduz no plano da casa. É este eixo central que atravessa toda a casa e que de alguma maneira organiza não apenas a casa como todos os espaços exteriores. E seria também já nessa altura a nascente da casa onde estamos que o jardim original terá existido. Nós hoje conhecemos esta escadaria que vai dar ao parterre inferior e que prolonga os jardins até à zona produtiva. Temos uma latada que sabemos que é também do século XVIII. O resto foi sendo reconstruído, reconstituído ao longo do tempo. E cuidado, não é? Exato. José? Um jardim é uma espécie de organismo vivo, mesmo ele vai mudando à medida que os seres vivos vegetais que o compõem vão nascendo, vão desenvolvendo o seu ciclo de vida, vão morrendo, e o mesmo se verifica em relação à conformação da paisagem. E José, neste espaço, neste jardim, quantos hectares é que podemos encontrar? Ainda é um grande espaço, não é um grande jardim? Toda a zona da Fundação, a zona intramuros, tem 20 hectares, não são todos de jardim. Os jardins ornamentais, e este é um jardim histórico, reconhecido pela Associação Portuguesa de Jardins Históricos, incluído na Rota do Douro, tem, digamos, 3 hectares de jardins que foram sendo construídos ao longo do tempo. Este jardim onde estamos foi desenhado nos anos 30 do século XX, sendo então gestora da casa a Condessa de Mangualde, e desenhados pelo engenheiro José Gomes de Amorim, que era engenheiro paisagista da Câmara de Lisboa à altura, e que reinventa no início do século XX exatamente aquilo que seria a sua ideia de um jardim barroco, com os labirintos de bucho, com o lago central, com tudo aquilo que compõe um jardim racional à francesa, digamos assim. Mas deixa-o coexistir com este fresco de camélias, deixa-o coexistir com aquela palmeira monumental que podemos ver ali à frente. Ou seja, uma diversidade muito grande, exatamente, não é? E aí que nós podemos ver uma coisa que é extraordinária neste jardim, que é a sobreposição dos tempos. Ou seja, conseguimos sentir que, com as suas origens no século XVIII, a paisagem vai evoluindo, mas vai evoluindo de uma maneira progressiva, tão progressiva que permite que a qualquer momento olhemos para ela e vejamos aquilo que foi acontecendo ao longo desses últimos 270, 280 anos. Ou seja, o lado histórico também, ou seja, do mais antigo até aos nossos tempos atuais, não é? Que vai aumentando e crescendo, não é? Até mesmo em espécies e em tipos de flores diferentes e tudo mais, não é, José? Sim, um dos exemplos mais extraordinários dessa transformação dos tempos é o Espelho d'Água, o Lago de Entrada, que é desenhado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles no início dos anos 60, 1960, 1961, imediatamente antes da abertura da casa ao público como museu.
faz parte de um plano de reordenamento que o Dom Francisco de Albuquerque, a 12ª geração de titulares da casa, o 6º Conde de Vila Real, todo um plano de reconfiguração da paisagem, não apenas de remodelação da casa, de instituição do projeto museológico, mas também essa reconfiguração. E aquele espelho d'água, parece, quando se olha hoje e se vê a casa e a capela refletidas, parece que sempre esteve lá. Parece que já faz parte, exato, não é? Parece que o É uma próprio simbiose Nicolau perfeita. Nazon e o construtor da casa imaginaram aquela paisagem no século XVIII. José, para terminar, porque eu ainda quero falar ali com alguém que também estes jardins precisam de muito cuidado, não é? Portanto, alguém há de tratar de tudo isto. José, para terminar, gostava só que realçasse a importância deste jardim, quer para a Casa de Mateus, quer para as pessoas que o visitam. Portanto, acabar por lhe pedir para fazer um convite às pessoas a conhecerem este jardim maravilhoso. Este jardim é maravilhoso, é muito bonito, faz parte da memória patrimonial da casa. Articula-se com a arquitetura construída exatamente numa mesma lógica, que, como eu dizia, é uma lógica que vai mudando com o tempo, mas que mantém uma matriz que podemos reconhecer aqui desde o século XVIII. É um espaço que convida a uma fruição lenta, demorada, é um espaço que convida a vir, convida a libertar-nos daquela ideia de tempo acelerado do exterior, que nos remete para um outro tempo, para uma outra capacidade de fruição. É também um laboratório de biodiversidade. Este jardim, junto com a horta-jardim e depois as zonas produtivas que estão incluídas nos tais 20 hectares de que falava há pouco, estão todos em modo biológico neste momento. Procuramos que isto seja uma espécie de santuário também, onde as pessoas possam não apenas conviver com esta memória histórica da casa, mas também vivenciar, experimentar com o corpo o que é essa ideia de património natural da região. José, muito obrigada por ter estado aqui no programa connosco e pela sua explicação, e por isso vamos agora falar, porque este jardim, como eu dizia há pouco, com esta dimensão, precisa certamente de muitos cuidados, e temos aqui o António. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Sim, António, o que é que estava a trabalhar neste momento? Agora estava a tirar uns sequinhos aqui das roseiras, tem que se tirar muito a miúdo, porque ao tirar-se um seco, passado meia dúzia de dias, já está cá outra rosa. Para se manter sempre as rosas de janeiro a janeiro, temos sempre rosas. E as rosas são, ou seja, são das flores que dão mais trabalho aqui neste jardim? Mais trabalho não é. O mais trabalho é cuidar do bucho, porque tem que se ter um cuidado especial, porque senão não se pode cortar muito, nem pouco, tem que se cortar sempre mais ou menos na média. Parece ter sempre assim o jardim, mais ou menos como... Sempre apresentável e cuidado, não é, António? E há quantos anos é que trabalha já aqui? Porque isto já vem de há muitos anos, não é? Eu trabalho a fazer agora em junho, e o mês que vem 41 anos. Mas já vem de família, não é, António? O meu avô que trabalhou aqui 70 anos, não é? Foi ele que praticamente que pôs o túnel e pôs o bucho e que manteve sempre o jardim. Depois um dia que ele pensou em reformar-se, que chegou à altura de se reformar, que ele faleceu com 98 anos, trabalhou aqui 70 anos, e ele disse que eu queria deixar aqui alguém da família. Da família. E ele lembrou-se de mim. Queres ir para lá? Gostou-me um bocadinho estar aqui preso, eu gostava mais de girar. Mas pronto... Mas também tem tanto espaço, António, que acabou por ficar, não é? Depois fiquei, foram 6 anos aqui um bocado de coisa. Primeiro era eu que mostrava mais uma prima minha que mostrávamos o palácio, ela mostrava o palácio, eu ia com ela sempre para acompanhar, não é? Portanto, já é daqui desde pequenino que conhece a Casa de Mateus e vivencia aqui muita parte do seu dia. Mostrávamos o palácio e era o que mostrava a capela, depois de mostrar a capela, vinha trabalhar para o jardim. E foi assim que fui ficando cá, onde a sua 4ª geração trabalhou com meus 2 avós, como eu disse, meus 2 avós, e trabalhou com um primo meu também aqui, e depois vim para cá eu também. Sim, António, e faz um trabalho excelente também. Já tive aqui um filho também que já trabalhou aqui 2 anos. Portanto, não é um trabalho que faz sozinho, mas é um trabalho também muito feito por si, não é? E todo este cuidado, que realmente é um jardim que está muito bem cuidado. E tem que se cuidar como deve ser. E exige muito trabalho, não é, Sr. António? Tem muito trabalho. Vou deixá-lo então a trabalhar nas roseiras. Agradeço-lhe muito ter falado também aqui um pouco connosco. E ficamos assim a conhecer uma parte dos jardins da Casa de Mateus. Como vimos,
descobrimos com muita história e que ainda precisa também de muito trabalho, muito cuidado e que está de portas abertas para o receber.